Tape 2. Manejo de saúde mental devido ao Covid-19. Primeiro, pessoal, precisamos entender que a gente precisa criar hábitos e rotinas de exercícios para melhorar a nossa saúde mental. Porque senão o que acontece? O nosso corpo, ele tem toda uma resposta ao nosso pensamento, ou seja, o nosso corpo que vai controlar a nossa mente, não ao contrário. A gente precisa tomar a rédea para a gente conseguir controlar o nosso corpo. Como? Existem várias questões, mas vou citar algumas agora e ao longo a gente vai conversando mais sobre. Mas é com a alimentação e dormir bem. São dois fatores assim primordiais. Mas a gente precisa ter frequência, a gente precisa de hábitos. Ou seja, a gente precisa se alimentar bem com maior frequência, a gente precisa dormir bem com maior frequência, a gente precisa fazer exercício com maior frequência. Vamos lá. Agora eu quero dar um contexto histórico para a gente indo evoluindo juntos, principalmente na questão de hábito. Vamos pensar nos homens das cavernas. Eles tinham que ficar em alerta o tempo inteiro. Ou melhor, apenas no horário que ele poderia ser alvo de um predador. Pois então, ele se alimentava muito bem e dormia muito bem nas horas que ele se sentia seguro, para depois, à noite, ter essa questão de lutar ou fugir. Esse era o instinto dele de sobrevivência. Ou seja, à noite ele pegava o machado dele para matar animais, porque senão ele poderia ser alvo de um animal. E quando ele estava tranquilo, ou seja, quando ele estava na zona de conforto dele, eles dormiam muito e eles se alimentavam, eles tinham uma alimentação muito boa, né? Eles se alimentavam de carne, que é proteína, que dá energia, enfim. E agora eu vou explicar mais ou menos como que funciona essa parte neuropsicológica. A amígdala é o principal. A amígdala, ela tem como uma função nos alertar dos perigos. E, por sua vez, ela ativa o hipocampo, que nos gera emoções, e a parte pré-frontal é acionada e ela reage a esses estímulos. Agora vamos explicar mais ou menos como que é tudo isso. A amígdala, ela é o nosso centro de atenção, ou seja, este café está quente, então se esse café está quente, o hipocampo fala, você pode se queimar. E o nosso pré-frontal vai falar, se a gente pode se queimar, a gente precisa tomá-lo com cuidado. Ou seja, luta ou fuga. Ou senão, eu nem vou chegar perto. Uma criança, o que a gente fala? Não chega perto do fogo, porque senão você vai se queimar. Então a criança foge do fogo. E é assim que funciona o nosso corpo pra gente, o que nos difere dos macacos. Nós, os homens da caverna, a gente tem toda essa questão de alerta, medo, fugimos ou lutamos, a gente dá conta ou não dá conta. E por tudo isso, por tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, a gente está muito mais ativando o nosso sistema nervoso simpático, né? A amígdala, tudo mais. A gente está acionando gente, estamos com medo, não podemos sossegar, o nosso corpo está assim. Isso gera uma ansiedade tremenda na gente. E qual é a consequência disso tudo? É a falta de sono, é uma ansiedade constante, a gente não se alimenta bem. Então, tudo isso faz com que o nosso corpo não entre em equilíbrio. Daí, vamos lá, diferente da gente, os homens da caverna sabiam descansar. E eles tinham apenas aquela situação, né, de quando o predador estava lá, ele tinha que estar atento com o seu machadinho. Atualmente, a gente tem uma frequente preocupação, um estado de alerta crônico, que a gente está com medo de pegar esse vírus a todo momento. A gente vai relar em algo, a gente quer passar o álcool gel, a gente tem que lavar a mão com frequência, ou seja, a gente tem uma situação de medo muito constante.
E a gente fica frustrado. Por quê? Porque não tem como matar o vírus geral, globalizado. Então a gente fica muito frustrado, porque a gente quer lutar. A gente pôs lá nosso estado em alerta. E a gente pode comparar de novo com os homens da caverna. Eles matavam um leão e eles visualizavam que aquilo estava morto. Ou seja, eles poderiam dormir porque aquele animal não iria mais o matar. Agora, a gente não sabe, por conta da Covid-19, se a gente pegou, se a gente não pegou, se a gente vai pegar ou se não vai pegar, quais são as medidas. Isso ainda nos leva a um estado de alerta muito crônico e frequente, assim, demais. Agora vamos lá. Vamos entender um pouco como que funciona todo o nosso sistema nervoso. Como que é quando a amígdala fala com o hipocampo, ou seja, quando o nosso corpo, o nosso cérebro conversa, o nosso organismo fala, bom, temos duas maneiras de agir, com o simpático e o parasimpático. E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o simpático e o que é o parasimpático. O simpático, ele é o sistema nervoso que nos permite estar mais acelerado, estar em alerta. Quando a gente, como que eu decorei isso na faculdade, né? Quando a gente vai encontrar o rapaz que a gente ama, que a gente quer encontrar e namorar, enfim, a gente fica com o coração acelerado, com a boca seca, a gente tem uma sensação de borboletas no estômago. Então, esse é o simpático. Já o parasimpático bloqueia, ele é parasimpático. Ou seja, é quando o nosso corpo ele está em estado de relaxamento. Quando a gente está de roupão em casa, tranquilamente, a gente não se encontra em estado de perigo. Agora, vamos lá. Eu vou falar uma coisa que todo mundo sempre fica chocado. A gente não sabe relaxar, muito menos respirar. A gente precisa aprender isso rápido e de uma maneira que o mundo falou assim, ó, agora você precisa disso, e aí? Por quê? Porque esse vírus, né, o coronavírus, o Covid-19, ele não tem uma data para acabar e ele faz com que a gente precisa a gente precisa criar novos comportamentos e que afeta muito a nossa vida, né? Tanto globalmente, né? Quanto no nosso cotidiano, ou seja, a gente não pode viajar, mas a gente também não pode ir pro trabalho, a gente não pode ir pro supermercado com tranquilidade. Então, a gente se encontra nesse momento em um estado de mudança de comportamento muito grande, muito brusca. E a gente tem todo um processo de aprendizagem de novos comportamentos, não é assim. E um exemplo que eu sempre dou é de um bebê. Quando ele está para aprender a andar, ele primeiro engatinha, daí ele dá alguns passos e cai, daí ele tenta entender o corpo dele e até que com 1 ano, depende do bebê, 1 ano e meio, ele vai começar a dar seus primeiros passos. E daí vem uma parte que é muito difícil. É a parte de iniciar ou inserir uma atividade na rotina. E não é fácil. Por que que não é fácil? Vamos começar de novo pela teoria, pela nossa história, teoria de Darwin. Somos uma evolução do macaco, mas somos um cérebro muito evoluído. Ou seja, toda essa parte frontal é o que nos difere dos animais. Ou seja, a gente tem aí 2 partes. Eu vou dividir em 2 partes para ficar mais fácil e lúdico para passar para vocês. A primeira parte, ela é mais aqui do cérebro, que é a parte de instinto animal. Ou seja, é a parte que a gente lida com procrastinação, que a gente não pensa direito antes de agir. E a parte frontal é a parte mais desenvolvida, em que a gente consegue criar estratégias e pra gente conseguir lidar com as situações do dia a dia.
E daí vamos falar um pouquinho dessa preguiça, né? Dessa procrastinação que a gente vem aí desde a evolução com ela. É muito difícil a gente não procrastinar, porque o nosso corpo, ele tem já isso nele, que a gente precisa liberar mais energia quando a gente vai se alimentar por conta da caça que a gente fazia, caça antigamente. A gente precisa dormir e reproduzir. Então, quando a gente vai aprender um conteúdo novo, ele é muito difícil. E daí vamos ver como que é tudo isso, né? Como que é esse processo de aprendizagem. A gente antigamente, antigamente, né? Mas não tanto tempo atrás. Quando a gente ia lá aprender a falar, a gente precisava repetir, assim como andar. E assim como criar qualquer outro hábito agora na fase adulta. E quando esse comportamento se torna automático, é aí que a gente não precisa mais ter esse grande esforço. Por exemplo, hoje a gente não pensa mais em I com N, in, N com I, ni, C com I, si, início. A gente não pensa mais nessa forma para ler. Então, hoje é um comportamento automático. Então, isso faz a todo hábito, a gente precisa ir para esse comportamento automático para ele não ser mais um esforço, ser algo natural que a gente faz simplesmente por fazer. Agora vamos lá, né? Eu vejo na clínica, principalmente, muitos caminhos que as pessoas têm nessa conquista de um novo comportamento até essa atividade se tornar automática, né? Porque a gente precisa, como eu já disse, de frequência, de duração, de muito esforço para isso se poder se tornar algo automático e um hábito efetivo, pelo menos uns 3 meses. E é muito fácil a gente desistir nesse meio termo. Por que a gente desiste? Porque é um processo longo, né? Até a gente, 3 meses, em 3 meses, se a gente não corre, 5 quilômetros, a gente já começa a pensar, você é um fracasso, você não vai conseguir. Por quê? Porque a gente precisa prevenir, a gente precisa sentir que a gente está fazendo algo positivo, né? E o que acontece, né? Tudo isso demora, então a gente precisa ter a consciência que todo esse processo se tornar automático, ele vai dedicar de muito esforço e que você precisa perceber cada passo dessa conquista. E é exatamente isso que eu vou falar isso, né? A gente tem essa questão e a outra medida de bloqueio é a autossabotagem. O nosso cérebro, ele não gosta de gastar muita energia. Então, quando a gente tem toda uma rotina intensa de estudo, de trabalho, antigamente, né, 3 meses atrás, a gente pensava em trânsito, era 1 hora de trânsito para ir pro trabalho, mais outra hora para voltar pro trabalho. Depende da hora que você sai para trabalhar, é um estresse enorme ou não. E tudo isso é um gatilho pra gente querer ligar logo o comportamento automático. Então a gente chega em casa, a gente não vai querer ir treinar na rua uma corrida, por exemplo. Eu não vou querer fazer uma meditação agora, porque, nossa, eu já estou cansado devido a toda essa minha rotina. É muito pesado. A gente prefere uma sensação de bem-estar imediata conforme a gente vai na nossa vida, né, no nosso cotidiano. A gente quer algo rápido, então depois do almoço me faz bem um cafezinho, eu vou lá, tomo, porque eu preciso de cafezinho, eu não preciso, ou do docinho, né, que cafezinho até é saudável, mas um docinho, eu preciso desse bem-estar imediato. E, principalmente agora com a modernidade, redes sociais é um retorno imediato, né, de likes,
comentários, isso tudo faz com que a gente se sinta bem imediatamente. Agora, vamos lá, né? Nem tudo é positivo, né? Quer dizer, a gente já não tá falando de algo positivo, mas assim, tem a nossa rotina, a gente auto-sabota, até aí tá ok, né? A gente tá tendo nosso bem-estar imediato. Mas, se a gente mantém fazendo apenas isso, o que acontece? Isso pode gerar uma depressão, ansiedade, insônia, e esta é a modernidade. É o que mais a gente vê que as pessoas já têm e a gente precisa cuidar disso. É necessário entender que o hábito é um objetivo e ele se transforma em rotina, que nos leva a obter uma recompensa. Ou seja, se eu, por exemplo, corro 1 quilômetro, poxa, eu vou comemorar esse 1 quilômetro como? Não correndo no dia seguinte, só andando, perfeito. A gente precisa dividir esse desempenho em pequenas etapas. Esse processo extenso de vou conseguir o meu equilíbrio, ele é extenso, então a gente precisa dividi-lo para pequenas recompensas imediatas que te façam mais feliz e que façam permanecer nesse momento. Ou seja, hoje eu consegui ser saudável, portanto eu vou... E, gente, isso é uma coisa que muita gente faz, né? Eu vou fazer dieta, daí eu perco 1 quilo, então eu tenho direito a uma pizza. Você não tá... Tudo depende. Pizza eu acho que é super normal a gente comer, mas se você tá numa dieta que você precisa manter baixo índice de carboidrato, a gente pode se recompensar de uma forma diferente, do tipo, se olhar no espelho, tirar fotos e falar, gente, como eu estou bonita, ou que legal que eu consegui fazer isso. Acho que a rede social também tá aí pra ajudar. Vamos postar na internet falando assim, gente, que legal, corri 1 quilômetro, vamos vibrar todo mundo junto. A gente precisa dessa recompensa curta. E daí, de novo, vamos dar alguns dados para vocês. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais deprimido da América Latina, com mais de 12 milhões de pessoas com transtornos depressivos. 5,8% da população sofre de depressão. Essa taxa acima da média global, que é de 4,4%. Estes dados geram demandas reais de prevenção, o que acelera a urgência dos órgãos governamentais de incentivos para a população a adquirir novos hábitos saudáveis. A gente é um país deprimido, sim. Apesar de que todo mundo fala que o Brasil é o país mais feliz do mundo, principalmente nas capitais, a gente sofre com muita depressão, muita ansiedade, por conta dessa rotina que nos permeia. Daí vamos lá, né? E atualmente a gente percebe que só aumenta esse número. Esse dado que eu peguei pra vocês, ele é de 2018, se eu não me engano. E só vem aumentando. Mas daí a gente vai falar, né? Essa é a famosa desculpa do paulistano. Mas é que eu moro em São Paulo, né? Tem até memes sobre isso. Todo paulistano fala. Deu alguma coisa... São Paulo, né? São Paulo, né? Então a gente tá acostumada a dar desculpa sobre a cidade. Mas, gente, infelizmente eu vou falar pra vocês que esse não é necessariamente o grande problema. O corpo, a gente já criou um mecanismo pra lidar com todo esse estresse de estresse da cidade. Os nossos hormônios estão prontos pra nos salvar dessas grandes questões. Mas o grande gatilho é o desgaste emocional e físico proveniente da grande cidade. A concorrência altíssima do mercado, uma pressão do seu chefe, né, da empresa em si, muito grande. A distância de casa para o trabalho é muito... a distância, pelo menos aqui em São Paulo, você demora pelo menos 30 minutos para andar 5 quilômetros. A poluição sonora e visual, ou seja, barulho do lixeiro, dos ônibus, de tudo, poluição visual, muita gente na rua, isso cansa muito a gente.
Agora vamos lá. Vamos para uma reflexão. Será que já nos demos conta que os transtornos mentais estão latentes em nossas vidas? Será que não vale a pena o esforço de mudança de comportamento? E eu falo isso porque muita gente não tem noção que o estilo de vida que a gente leva pode estar levando a gente, sim, a um transtorno psíquico. Aqui em São Paulo, principalmente, que é onde eu moro, muita gente fala, imagina, já tô acostumado com esse trânsito de São Paulo. Até 1 hora é tranquilo pra mim. Imagina, 1 hora é perto da minha casa até o trabalho. E a gente já banaliza toda essa questão de ansiedade. Então, poxa, eu tô aqui no metrô, tá lotado, mas tudo bem, eu já tô acostumado. A gente já tá normalizando toda essa questão do transtorno mental. A gente tá achando que não tem um problema. E, gente, sim, temos problema. E daí, vamos lá. Eu vou dar uma dica pra vocês. Todo esse estresse crônico pode nos levar a transtornos psíquicos muito graves. E a gente pode ser internado. Muitos pacientes já chegaram no estado de precisar ir para o pronto-socorro com crises de pânico. Então vamos lá, vou dar algumas dicas pra gente de fato conseguir, no nosso dia a dia, lidar um pouco melhor com essas coisas. E vamos lá, são dicas que, fazendo com regularidade, não muito difícil, a gente pode driblar toda essa situação e talvez diminuir um pouquinho dessa porcentagem que a OMS hoje em dia nos dá. Dormir bem, gente, é essencial. A gente precisa dormir bem. Exercício físico é muito bom, por todos os hormônios que liberam. Dormir, gente, é onde a gente recompõe o nosso organismo, onde a gente limpa a máquina internamente. Espiritualidade é não uma religião em si, mas acreditar em algo, viver bem com a vida, praticar a meditação. Não só tudo isso, né? O mais importante é você ter um tempo para si. Ou seja, você poder sair desse estresse visual e conseguir ter um tempinho para você descansar, um tempinho para você conseguir ler alguma coisa. E daí vamos lá, né? Agora eu quero te convencer, depois de toda essa nossa conversa, o lado positivo desse esforço todo, né? Então, assim, a gente precisa de uma recompensa para criar um novo hábito. Afinal, o que é um Covid? 1 hora vai acabar e a gente vai voltar à vida normal? A gente precisa de um lado positivo para criar um roteiro, um esforço pra gente pensar na saúde mental todos os dias, né? A recompensa final dele é que ele pode te salvar em momentos delicados da sua vida. Ou seja, se todo mundo já tivesse esse hábito de cuidar da saúde mental, talvez agora com o Covid-19 a gente não tivesse surtando tanto, né? Com tanto medo, com tantos desafios de ficar em casa, enfim. E a gente precisa primeiro pensar em pequeno, ou seja, a gente precisa conquistar pequenos objetivos e vibrar por essas conquistas, ter pequenos momentos, pensamentos que te motive a um novo hábito. Ou seja, esses pensamentos, esses novos, né, essas novas vibrações vão te impulsionar a estabelecer um novo hábito com mais leveza. Isso faz com que a gente permaneça se sentindo bem por mais tempo. Ou seja, criar um hábito requer esforço mental, criatividade de automotivação e algumas técnicas vindas do seu autoconhecimento vai te trazer uma qualidade de vida ao meio a tantos obstáculos que sempre surgem pelo nosso caminho. Como que a gente pode entender, né? Mas eu sou criativa? Como que eu posso lidar com essa automotivação? Como que é essa automotivação, né?
Então, a gente precisa entender que terapia é fundamental para isso, pessoal. A gente precisa se conhecer para a gente conseguir lidar, ou seja, ter estratégias para a gente ter uma criação de hábito, né? E entender qual hábito que é bom pra gente, qual hábito que não é. Por exemplo, fazer esporte é bom, mas qual esporte você se adapta? É yoga? É corrida? É luta? Isso tudo a gente só vai entender melhor fazendo terapia. Agora, vou levar vocês a algumas reflexões que são exercícios que te levam a alguma sensação de relaxamento. E eu adoro esses exercícios, gente. Eu acho muito fundamental a gente ter eles na nossa vida. Escutar sua música preferida, dançar, cantar, meditar. São hábitos que levam a gente a liberar nossos hormônios e ativar o nosso sistema nervoso central parasimpático. A gente consegue relaxar, a gente pode ter esse momento de relaxamento e entender o que é melhor pra gente. E eu faço muito esse exercício com os meus pacientes pra gente entender o que é esse estado de relaxamento, porque hoje em dia a gente não tem muita noção do que é relaxar, né? A gente sempre tá na correria, a gente fica tenso, os nossos músculos estão duros e a gente acredita, assim como eu falei da questão da saúde mental, que a gente banaliza, a gente acha que é o normal e não é. Um exercício que eu faço é, gente, vamos fechar a mão bem forte. Fecha, 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 fecha. Vai doer. A unha vai machucar. Mas vamos lá. Força. Vamos fazer força. Força, força. Eu quero que você prenda a sua mão com muita força. Enquanto eu faço isso, eu vou tomar meu cafezinho aqui. Forte, 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 forte. Ainda mais forte. Vamos lá. Agora, solta. A gente... Ó, o dedo ainda nem voltou. Precisei de ajuda. Essa sensação das veias, da mão voltando ao normal. A gente consegue perceber que uma mão tá diferente da outra. E aos poucos ela vai voltando ao normal. O que tudo isso significa? Que esta mão entrou em estado de relaxamento. Isso é relaxamento. Um exercício que é muito bom, muito positivo, é quando a gente faz esse mesmo exercício da mão, mas com o corpo inteiro. Como que é? A gente tem que estar deitado numa cama, em um espaço, pode ser no chão, e a gente vai juntar pé com pé e vai pressionar um ao outro. Vamos pressionar forte, forte, forte. E daí você vai perceber que toda a sua perna vai contrair. E a gente vai fazendo isso por alguns minutos. Vamos bem forte, e depois a gente solta. De novo, estado de relaxamento. Pessoal, assim como qualquer exercício físico, o exercício de saúde mental, ele requer esforço, persistência, consciência do seu estado de relaxamento. É muito importante a gente, conforme a gente for praticar todos esses exercícios, ter consciência do que a gente está fazendo. Entender que é importante a gente relaxar, é importante a gente respirar com consciência, é perceber cada momento do seu dia, perceber o que você precisa naquele momento. E eu vou fazer um convite para vocês. Todo dia antes de dormir, vamos tentar relaxar um pouquinho, vamos entender que é um momento seu com você mesmo. Vamos pensar que tá tudo certo, que a gente precisa de fato enfrentar e que tá tudo bem. Combinado? E muito obrigada por vocês terem participado dessa palestra. Eu fiquei muito honrada de ter sido convidado pela Maria Silvia Salomão, pela faculdade Unipiva. Depois eu vou ver. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E agora
eu queria mostrar um pouquinho de um material que eu tenho, que eu criei, que eu desenvolvi, que é um diário emocional. Esse diário emocional, ele me ajuda muito a entender como que eu estou evoluindo nesse hábito, né? Agora vem a parte prática. Eu vou mostrar aqui pra vocês esse diário emocional, como que ele consiste, né? Primeiro eu explico mais ou menos como que é, né, o exercício, e eu coloco pra gente pensar, pra gente refletir, pelo menos 5 fatos que a gente queira lidar. Ou seja, por exemplo, emagrecer, ansiedade, um novo emprego. E pode ser até 5 ou pode ser mais. Ou pode ser só um, se você só tenha um. E daí a gente vai entender qual que é de fato uma meta que a gente quer muito alcançar. Por exemplo, um novo emprego? Perfeito. Agora vamos mãos à obra. Vamos entender qual que é o passo a passo pra gente conseguir conquistar isso. Isso só você sabe. E daí, como que funciona esse diário, né? A gente tem aquelas, como eu falei, aquelas pequenas primeiros passos pra gente se sentir bem pra avançar. A gente tem 12 meses aí no ano pra gente conseguir conquistar 1 ou 2 objetivos. Então, vamos colocar que eu arranjar um emprego melhor. Então, uma ação, eu tenho que mandar o currículo, eu tenho que ajeitar meu currículo. E eu tenho que mandar pelo menos 3 vagas por dia. Então, eu vou marcar aqui nesse meu calendário de janeiro. E toda vez que eu conseguir cumprir com o meu objetivo, eu marco no quadradinho do dia. Então, para isso, a gente grifa ele de uma cor diferente e a gente só marca aqui. E assim vai todos os dias. Qual é a grande sacada? Que todo mês a gente vai fazer uma reflexão de como que a gente foi esse mês, como que a gente pode melhorar, como que o que a gente gostou do que a gente fez, do que não foi tão bom. E assim vem fevereiro e a gente pode todos os dias estar mais ciente, mais consciente do que a gente precisa fazer e de como que a gente pode avançar. E eu vou estar disponibilizando esse material para vocês. É só me mandar um e-mail que eu vou enviar esse PDF. Não sei se tem como mandar no chat, pessoal. Se vocês puderem, eu mando pelo chat. Perfeito? Agora eu vou abrir para qualquer dúvida que vocês tenham ou se vocês quiserem me contar alguma coisa, vou ficar muito feliz em escutá-los.